Vamos entender um pouco mais sobre as partes de formatação de um caractere. Então, vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou vir aqui na tela, dar um clique, e esse vai ser o meu texto. Agora, para alterar esse texto, eu tenho algumas opções diferentes. Eu vou primeiro alinhar ele aqui no centro da tela, até vou usar as opções de alinhamento. Só antes é importante primeiro definir o parágrafo, porque o parágrafo define o ponto de ancoragem e o alinhamento também. Então, já define aqui que o ponto de ancoragem vai estar no centro do caractere, no centro do parágrafo, e daí você já alinha ele pelo centro da tela. Daí vai ficar tudo certinho. Então, sempre lembre primeiro o parágrafo, depois o alinhamento. Agora que eu já alinhei ele pela tela, eu vou vir aqui e definir algumas coisas diferentes. Então, no painel parágrafo, se você não estiver visualizando ele, tem aqui um botão. Quando você pega a ferramenta de texto, você vem aqui no botãozinho, ele abre e fecha os painéis. Você também pode vir manualmente na aba Window e encontrar o teu painel. Então, você vira aqui no painel Character. Mas voltando lá, vou voltar aqui para o mouse, estou com ele selecionado. E aqui do lado eu tenho primeiro a família do texto. Então, eu tenho aqui várias opções diferentes de família. Muitas delas vêm com as novas versões da Adobe, tem várias novas, por exemplo, a Helvética, que é uma família ótima, já vem agora na nova versão. E ela tem várias opções aqui, várias subfontes. Então, eu escolhi a fonte Helvética e eu tenho várias opções diferentes para essa família. Então, eu vou mudando aqui, e vai ter várias opções diferentes. E para mudar, eu estou fazendo o seguinte, eu só selecionei a primeira e eu estou usando setinha para baixo, porque a caixa ainda está ativa. Ele vai trocando entre as opções. As principais opções que ele vai ter aqui vão ser Heavy, que seria a mais bold. Você tem aqui a Thin, que seria a mais fina. Ultralight também é bem fina. Daí ele vai variar entre condensado, itálico e regular. Regular é a fonte padrão. Itálico é aquela na diagonal, que nem tem aqui na tela. E condensado é quando ele é mais achatado na tela. Ele vai ser mais comprimido os textos do que a opção regular. Então, vai ter várias opções aqui. Você pode vir aqui e ler o nomezinho delas, ou então selecionar aqui uma e ir variando entre todas elas até encontrar a que você quer. No caso, eu vou pegar aqui uma média condensada, que daí ele fica um pouquinho mais natural, mas ainda assim é impactante. Na sequência aqui, eu tenho qual que é a cor de preenchimento. Então, eu vou vir aqui na cor de preenchimento, vou escolher branco e vou dar um OK. Eu também posso escolher as opções automáticas. Eu tenho automático preto, automático branco, ou sem preenchimento, ou posso usar o conta-gotas para capturar uma cor da tela. No caso, deixar aqui no branco mesmo. Na sequência, a gente tem aqui o tamanho da fonte. Depois, a gente tem aqui alinhamento, seria para mais de uma linha, quer dizer, como que é o alinhamento entre essas duas linhas. Esse alinhamento, ele na verdade se chama leading, é o espaço entre as linhas. Aí você pode deixá-las iguais para todas as linhas, ou então você pode deixá-las variadas, depende aqui da configuração que você definir. Então, eu vou colocar aqui a segunda linha. E daí eu seleciono as duas, e eu posso vir aqui na opção ou automático, que vai ser o tamanho da fonte mais 20%, ou posso escolher qualquer outra opção aqui. Daí eu escolho um valor, e posso deixar ele maior ou menor. Aí eu estou mudando aqui o alinhamento entre essas duas linhas. Aqui eu tenho espaço entre os caracteres, esse é o tracking. Ele é um espaçamento global para todos os caracteres. Eu também posso vir aqui entre dois caracteres específicos e definir se eu quero a métrica, que é o padrão. Eu quero um alinhamento óptico, então o After Effects automaticamente adivinha quanto de kerning, de alinhamento que ele precisa entre esses dois caracteres. Ou eu posso escolher um desses valores. No caso 0, vai ser o padrão, e eu posso colocar maior ou menor. Esse daqui ele vai ser usado, por exemplo, quando você tem dois caracteres que dá uma ilusão de ótica que o espaço deles é maior ou menor do que outros dois caracteres. Por exemplo, se eu usar aqui a letra D e a letra B, e a letra V e a letra A. Aqui o espaço entre a letra V e a letra A é um espaço negativo. Ele é um espaço negativo por causa que, visualmente, se ele fosse positivo, se ele fosse um espaço normal, ele ia parecer muito maior. Então, nesse caso aqui, você vai usar aqui um kerning negativo. Se eu deixar aqui em métrico, que é o automático, já está escolhendo aqui automaticamente um negativo. Eu vou deletar aqui esses 4 aqui e voltar aqui ao normal. Aqui embaixo eu tenho como aumentar a altura desse texto. Eu não recomendo, se você quer aqui um texto que ele seja mais comprido, você usa uma fonte mais condensada. Aqui eu posso deixar ele mais largo, daí eu usaria aqui uma fonte mais larga já automaticamente, ele já seria mais largo, e daí ele manter a proporção do design. Se eu faço isso manualmente, ele perde a proporção. Eu vou ter aqui, por exemplo, na letra T, que a parte superior da letra T é mais fina do que a parte aqui vertical.
Isso porque eu estou verticalmente esticando, mas eu não estou esticando horizontalmente. Eu vou voltar aqui para 100%. Aí eu tenho aqui embaixo mais duas opções. Essa aqui vai ser o alinhamento com a base. Então, entre a linha do meu caractere, a linha do parágrafo, eu posso vir aqui subir e descer. Você vai usar ele normalmente para texto de caminho, quando você quer mudar ele o alinhamento entre o caminho e o texto, ou então, quando você vai fazer o desenho de numeral. E daí você não tem isso no caractere. Você pega um caractere que não tem numeral, daí você vai diminuir o tamanho da fonte e vai subir aqui essa opção para ele ficar ali acima da linha. Eu vou deletar aqui. Aí eu tenho aqui mais uma opção, deixa eu selecionar aqui alguns caracteres. Aí nessa opção aqui eu tenho para ajustar o espaço entre eles. E aqui embaixo eu tenho mais algumas opções automáticas de selecionar todos os caracteres. Eu tenho aqui forçar bold, forçar itálico, tudo caixa alta, só que como subscrito, daí ele vai usar aqui a fonte do caixa alto, mas deixar menorzinho. E daí ele tem aqui para elevar potência e número químico. Esse aqui você vai usar, mas provavelmente você vai trabalhar com alguma potência matemática, alguma coisa química. Daí você pega o número aqui e deixa ali superescrito e subscrito. Eu vou deletar esses aqui. Selecionar aqui todos os meus caracteres, desligar essa opção. E o que eu quero fazer aqui é fazer algumas variações. Só que em vez de vir aqui nas opções, eu quero usar os atalhos pela dinâmica. Normalmente, quando você estiver usando tipografia, você não vai perder muito tempo indo aqui nas configurações, vai fazer mais pela tela, porque esse aqui é um resultado visual agradável, não tanto matemático. Então, o que eu quero aqui, por exemplo, a palavra grande eu vou colocar um pouquinho maior. O atalho para deixar maior é Ctrl, no Mac seria o Command, aqui no Windows vai ser Ctrl, o Shift e o sinal de maior. O sinal de maior não é o sinal de mais, é o sinal de maior, que é o que parece uma setinha. Então, eu vou deixar aqui grande e maior. Eu posso brincar aqui com a segunda linha também. Posso deixar ela aqui maior ou menor. Se eu quiser mudar o alinhamento, eu posso usar Alt para cima e vai subindo aqui o alinhamento das linhas. Se fosse aqui entre os caracteres, seria Alt para a esquerda e Alt para a direita. Vou selecionar todos eles e vou forçar aqui caixa alta, mas vou tirar o negrito. E pronto, já defini aqui como vai ser esse meu parágrafo.